pode ligar essas propriedades que a gente já conhece com os conceitos ambientais e com as consequências e as suas funções ambientais. Aí depois a gente começou a falar dos oceanos, primeiramente a parte mais física, né, onde a gente estudou a parte de correntes, transporte de massa e energia, etc. Depois a gente foi para a parte mais química, quando a gente estudou a biogeoquímica dos oceanos. Aí falamos, de um modo geral, das águas doces, né, pluviométricas, fluviométricas, falamos dos gases, né, dos equilíbrios químicos, especialmente do ciclo do carbono, nesses corpos hídricos. E aí, hoje, para a gente encerrar, a gente vai falar de um processo que é característico de água doce, né? Não existe água salgada, pelo menos até agora. Dentro da história do planeta, dos conhecimentos que nós temos, ainda não detectamos esse processo em água salgada, né? Que é o processo de eutrofização. E aí vamos começar já a falar um pouquinho da litosfera, né? Eu acho que lá na nossa programação, primeiro está a atmosfera, mas como na aula passada que a gente falou dos estuários, né? Que é um tipo de corpo intermediário entre os corpos de água salgada e os corpos de água doce, um tipo de ambiente, né, intermediário. E a gente falou muito de solo, né, do sedimento, da granulometria do sedimento, dos minerais argilosos por suas características de absorção de nutrientes, etc. Eu resolvi, então, a gente mudar lá a ordem e começar a falar logo da litosfera para a gente não perder o link. Tá? Então, primeira coisa, falei que esse processo de eutrofização ele é característico de corpos de água doce. Mas quais corpos? Basicamente os lagos, ou mais ainda as lagoas. Né? Uma lagoa ele é um pouco menor do que um lago, então acontece sim a eutrofização nos lagos. Obviamente, nas lagoas, por serem menores, esse processo é um pouco mais rápido do que nos lagos. Tá? E a gente pode tratar, apesar de ser um corpo de água doce, a gente pode verificar que existem algumas semelhanças entre os lagos e os oceanos no sentido da sua organização física, mecânica, interação entre os ambientes, tá? Entre litosfera e hidrosfera. Então, quais são as semelhanças entre um lago e um oceano? Todos dois recebem aporte de rios. Professora, que besteira é essa? Para que saber disso? Olha, o fato de um lago eutrofizar passa pelo fato de ele receber um aporte de um rio. Na aula passada, a gente falando dos estuários, a gente viu que os estuários recebem tanto influência marinha quanto influência doce. E na parte da influência doce, que são os rios, né, que vão desembocar lá no estuário para depois chegar até o mar, os rios trazem, contribuem para o estuário com nutrientes, especialmente nitratos, fosfatos e matéria orgânica. Então, esses nutrientes, essa matéria orgânica, esse nitrato e esse fosfato, eles são os elementos primordiais para o processo de eutrofização. Portanto, se os lagos não recebessem esse aporte de rio, provavelmente não eutrofizariam. Tá? Além disso, eles possuem estratificação vertical, que é aquele processo que a gente estudou lá na biogeoquímica dos oceanos, que o André apresentou na apresentação dele, quando ele falou de termoclina, né? A gente consegue, dependendo da sazonalidade, dependendo da época do ano, da estação do ano, perceber uma diferença, não só física, em termos de temperatura e densidade, mas também química, em termos de composição química, em termos qualitativos, das águas superficiais, diferentemente das águas mais profundas. Há uma diferença, então há uma estratificação. Obviamente, isso só vai acontecer se tiver profundidade suficiente, né? Quando a gente estudou biogeoquímica dos oceanos, a gente viu que essa quebra da termoclina, ela vai acontecer ali em torno de 100 metros de profundidade, porque lá é um ambiente com muita energia, com muito movimento. Já nos lagos, a gente pode perceber aqui que
Professora, só uma dúvida. Diz. Então, a termoclina vai existir nos lagos, mas só dependendo da profundidade, né? Não, Seria não isso? só da profundidade. A termoclina, ela, ó, presta atenção, a termoclina, ela vai, aonde ela existir, ou nos oceanos ou nos lagos, ela vai depender da estação do ano. Porque o que é a termoclina? É a quebra dessa estratificação, certo? Como você muito bem explicou, é essa quebrazinha aqui, ó. Tem uma diferença na superfície e no fundo. Essa diferença, ela é quebrada, ó, aqui eu tenho no verão, existe, né, essa diferença de temperatura entre a superfície e o fundo, mas quando eu chego no inverno, isso aqui é quebrado. Essa diferença vai ser bem menor entre a temperatura da superfície e do fundo. Então, houve essa quebra. A termoclina é exatamente essa inflexão. Então, ela tem uma extensão no verão e uma extensão menor no inverno, certo? Entendi, professora. Obrigado. Mas para isso eu preciso também que haja uma profundidade. Que a gente está vendo aqui, ó, que no verão, onde essa quebra é, digamos assim, mais rasa, né? Ela está aqui, ó, para esse modelo, pelo menos a 10 metros de profundidade. Aí por isso por que eu estou chamando a atenção? Lá na nossa aula assíncrona, que está lá no YouTube sobre esse assunto, eu coloquei alguns dados que são lá do açude Santo Anastácio, que é esse açude aí do PC, né? Que foram analisados pela professora Helena, e aqueles dados são um pouco antigos, porque ela fazia um trabalho de monitoramento e tinha um projeto de extensão que era responsável por isso, mas a universidade, depois de certo tempo, não considerou mais que aquele trabalho era um trabalho que falava de extensão, então não ofereceu mais bolsa a ela, ela não tinha bolsista, então ela parou com o trabalho e depois ela se aposentou. Mas lá naqueles dados, que já são dados de pelo menos 6 anos, a profundidade do açude de Santo Anastácio, ela já tinha diminuído 50%. Quando ela começou a analisar, era 6 metros, e eu acho que 4 anos depois ela já estava só 3 metros de profundidade. Então vejam que não dá para ter estratificação num lago com 3 metros de profundidade. A temperatura, mesmo de fundo, vai ser a mesma da superfície, então não vai ter termoclina. Entendeu, André? Acho que foi André que perguntou, né? Não sei. Entendi, professora. Entendi sim. Certo? Então, a quebra da termoclina depende da estação do ano. Nós aqui, voltando mesmo, comportamento lá dos oceanos, não temos quebra de termoclina, porque nossa temperatura é constante, pode-se dizer, mas mesmo que nós tivéssemos uma quebra de termoclina por sazonalidade, no caso específico do açude de Santo Anastácio, isso não aconteceria por conta da profundidade. Então, são dois fatores, tá? Os lagos podem apresentar, mas eu preciso da sazonalidade em termos de estação de ano e preciso de profundidade para que possa se perceber essa diferença, porque as águas profundas serão mais frias justamente porque não chega luz. Então, a luz só vai até certo ponto, que é a tal da zona fótica, onde acontece produtividade primária, aquele aumento de oxigênio dissolvido, que a gente viu na curva do comportamento do oxigênio. Todo aquele processo que a gente viu lá para os oceanos, ele também acontece para os lagos. Tá? Então, aí são as semelhanças. Só que eu preciso de profundidade para que isso ocorra e preciso de sazonalidade, ou seja, os lagos ali das regiões medianas, né? Latitudes medianas, não latitude baixa, como a gente aqui, que é a latitude zero, como também lá nos polos, dificilmente eu vou ter, porque a temperatura é sempre muito baixa. Então, não há uma quebra da termoclina muito evidente. Tá? Eles mantêm o ciclo hidrológico, o ciclo biológico, desculpa, no sentido de que são ecossistemas onde existem lá seres vivos, há produtividade primária, né, há fitoplâncton, que alimenta o zooplâncton, que vai alimentar produtores secundários, e assim vai, né, até os organismos maiores, que são os peixes. Possuem, assim como também nos oceanos, processos de sedimentação, por difusão, né, do gás carbônico, forma-se bicarbonato. Então, possíveis cátions ou metálicos que venham por lixiviação da bacia de drenagem, né, quando recebe esse aporte do rio, pode sedimentar na forma de carbonatos e bicarbonatos, especialmente dependendo do tipo de solo,
Se for solo carbonatado, que é o solo característico da região do hemisfério norte do planeta, né? A gente vai ter pH alcalino e vai ter fonte de carbonato lá para sedimentar esse pessoal. Se for aqui, né, que o solo é silicatado, eles vão ou precipitar como bicarbonatos ou como sulfetos, dependendo das condições de oxigenação do lago. Tá? Qualquer coisa que vocês não entendam ou que queiram acrescentar, por favor, me interrompam a qualquer momento. Tá? Então, essas são as semelhanças. As diferenças. Os lagos perdem água por escoamento pela superfície ou subsuperfície, né, abaixo dela. Como é que é isso? Esse lago está o tempo todo recebendo aporte dos rios. Se ele não perdesse essa água por escoamento, ele iria crescer cada vez mais e transbordar e inundar as regiões. Enquanto que eles estão sempre lá do mesmo volume e às vezes até diminui esse volume. Vai depender também das condições climáticas. Então, sempre vai haver escoamento superficial, né, que a gente não percebe porque ali na superfície geralmente tem muitas plantas que vão utilizando, né, suas raízes para absorver essa água, e subsuperficial, ou seja, a infiltração nos terrenos vizinhos, alimentando os lençóis freáticos. Mas há sim o escoamento para poder retirar esse, digamos assim, esse excesso, não, essa quantidade que vai diariamente chegando. Professor, lá no açude de Santo Anastácio também tem isso? Tem. O açude de Santo Anastácio, ele recebe água da Lagoa da Parangaba. Há uma ligação natural, não foi feita pelo homem, né? Subterrânea. Subterrânea não, né? Era superficial e depois foi aterrada, né? Mas não deixou de acontecer por escoamento da subsuperfície. Entre a Lagoa da Parangaba até o açude de Santo Anastácio. Então, é por isso que aquele açude nunca seca. Apesar do sol estar lá batendo todo dia, e se vocês observarem, né, quem já frequenta o campus, já frequentou presencialmente o campus, quando a gente passa ali em frente ao açude, se você está entrando no campus, né, do lado esquerdo tem o açude, do outro lado, se você olhar, tem uma estação de tratamento de água e alguns criadores lá do pessoal da engenharia de pesca, e sempre tem água escoando ali. Como é que aquela água está todo tempo saindo, chega até o rio Maranguapinho e aquele açude nunca seca? Exatamente porque ele recebe água da Lagoa da Parangaba, que deve receber da Lagoa da Maraponga, e assim vai, né? Há sempre uma interligação entre os corpos hídricos, né? Se não superficialmente, pelo menos subsuperficialmente, com certeza, tá? Os oceanos não. Os oceanos não perdem água por escoamento. A onda bate e volta. Então, há ali muito mais movimento, mas não há perda por escoamento. Esse escoamento das águas dos lagos é essencial para que a salinidade deles não aumente, ou seja, para que eles continuem sendo corpos de água doce. E é por isso, por exemplo, que os oceanos são salgados. Provavelmente, né, os primeiros oceanos que se formaram já eram salgados, porque a água, quando as primeiras chuvas, né, que ocorreram no planeta e que foram ajudando a resfriar o magma, né, para formar a crosta terrestre, a litosfera, dissolveu aqueles sais mais solúveis, que a gente aprendeu lá na analítica 1, que é o pessoal do grupo 1A, então sódio, potássio, lítio, né? Porém, essa salinidade talvez tenha variado ao longo dos milhares e milhares de anos que aconteceram de transformações no planeta, porque os rios vão o tempo todo lixiviando, né, as suas bacias de drenagem, seus leitos, e levam lá para o mar também uma determinada quantidade de sais, de minerais, que, por processo de sedimentação lá no mar, vão sendo retirados. A gente estudou isso, né, falou sobre isso quando estávamos falando sobre os oceanos, né, que há uma proporção constante da salinidade, porque há processos de entrada de sais, mas há também processos de saída, especialmente por sedimentação e por formação de carapaças de organismos. Nos lagos, como o ambiente é bem menor, a quantidade, né, de organismos também é bem menor, a velocidade de sedimentação tudo é menor, se não houvesse escoamento, esses sais iam se acumulando e ele viraria um corpo de água salgada.
Então, esse escoamento, né, faz com que parte desses sais que chegam dos rios lixiviados que vão se solubilizando sejam também jogados para fora do lago, fazendo com que a sua salinidade permaneça baixa, ou seja, que ele continue sendo um corpo de água doce. Se não houver escoamento ou o escoamento for baixo, tá? Se a entrada de água for maior do que a saída, essa água que entra do rio trazendo esses sais e esses nutrientes, ela vai acabar fazendo com que esse lago se salinize com o tempo. Um grande exemplo de um lago salgado é o chamado Mar Morto. Inclusive era chamado de mar justamente porque era salgado. E é morto também porque justamente por ser tão salgado que a maioria dos organismos não se adapta àquele ambiente, então não consegue sobreviver lá. Existe aí não me entendam mal, quem for religioso, né? Existem teorias que falam, né, do fato de Cristo ter conseguido andar sobre as águas, justamente porque a salinidade lá é tão grande, a densidade é tão elevada, você flutua, tem nem perigo de você morrer afogado no Mar Morto, tá? E aí alguém com alguma habilidade conseguia, talvez, andar sobre as águas, mas são teorias, tá? Não existe nada provado e eu não estou aqui de forma alguma tentando negar qualquer coisa do que vocês possam acreditar. Por favor, não me interpretem dessa forma. Só querendo chamar atenção para a relação entre salinidade e densidade e a relação entre escoamento superficial de lagos e aumento de salinidade. Tá? Bem, existem vários tipos de corpos de água doce. Tá? Então, os lagos, né, são esses que a gente está falando, juntamente com as lagoas, que são espécies de lago só que menor, são corpos lênticos, diferente dos rios, que são corpos lóticos. O que é isso? São termos utilizados para definir o comportamento desses corpos. Então, ó, a gente pode fazer assim que é mais fácil. Ó. Lêntico. Lêntico vem de lento. Então, esse corpo aqui é lento, esse aqui não é lento, é lótico, vamos dizer que ele é rápido. O que seria? Os rios, eles têm correnteza, eles correm. Tem movimento, são corpos lóticos. Já os lagos não, são corpos de água parada, né? A gente fala parada porque não tem aquele movimento de correnteza. Mas a gente já viu que tem escoamento superficial. Tá? Então, tanto os lagos quanto as lagoas são corpos lênticos, tá? O que difere lago de lagoa é só o tamanho, né? E que as lagoas podem ser naturais ou artificiais, que a gente aqui chama de açude, aqui no Ceará, né? Os lagos artificialmente construídos pela gente, a gente chama de açude, tá? Trouxe aqui o termo laguna, né? Para fazer a ligação com o que a gente viu na última aula sobre os estuários. Lembram lá que o estuário era um ambiente semiclausurado, com abertura para o mar? Então, uma laguna, olha, tem uma conexão com o mar. Ela é um corpo onde predominantemente tem água doce, mas ela tem essa abertura, essa ligação com o mar. É um estuário, não necessariamente é um mangue. Aqui é o exemplo lá da Laguna dos Patos, lá em Porto Alegre, que durante muito tempo e até hoje muita gente chama de Lagoa dos Patos, mas há uma diferença entre lagoa e uma laguna. Tá? A lagoa não tem essa conexão com o mar e é um corpo de água doce de tamanho menor. Então, o que é a eutrofização? Como eu disse há pouco, é um processo que é característico de corpos de água doce e corpos lóticos, tá? Ou, desculpa, corpos lênticos, corpos de água, eu vou abrir aspas aqui, parada, né? Ou seja, sem correnteza, corpos lênticos. Então, ó, a gente pode dizer de uma forma bem generalizada que a eutrofização é um processo natural que leva o corpo hídrico à morte. Tá? Ele também existe hoje artificialmente. É um processo de envelhecimento. Como qualquer ser vivo envelhece, um lago também envelhece. Isso fortalece, né, de alguma forma, a tal da teoria de Gaia, né, que considera o planeta como um ser vivo. Tá? Então, se o planeta for um ser vivo, cada um
desses ambientes que a gente conhece seriam como se fossem os órgãos, né, desse ser vivo, eles também envelhecem e morrem. Tá? Então, uma eutrofização é isso. A morte de um corpo hídrico, basicamente, ou pelo menos em termos de geologia, ou de geografia, ou de limnologia, é a transformação. Ele deixa de ser um lago e passa a ser terra firme, passa primeiro a ser pântano e em algum momento vai virar terra firme. Então, morreu como lago, virou um outro ambiente. Tá? Então, quais são os termos usados para quem estuda processos de eutrofização? Então, primeira coisa, essa palavra trófico, né? Trofia, trofização, é uma palavra que vem do grego que quer dizer alimento, e né? É um prefixo que quer dizer bem, também do grego, tá? Então, um corpo hídrico eutrofizado, ou no estado eutrófico, quer dizer que ele está bem alimentado, ele tem muito nutriente. Quem olha assim, desapercebidamente, olha assim, poxa, mas se ele está bem alimentado, tem muito nutriente, isso é uma coisa legal, né? Não, não é uma coisa legal, tá? É mais ou menos quando a gente confunde, né, que o bebê está bem gordinho com o bebê está bem alimentado. Não necessariamente é a mesma coisa, tá? Então, ó, quando um corpo hídrico está eutrófico, quer dizer que ele está enriquecido com nutrientes. Enriquecido quer dizer que ele está com a quantidade acima do que é o equilíbrio. Se a gente não tivesse pessoas tão ricas, provavelmente nós não teríamos também pessoas tão pobres, né? Porque a parte, né? A gente viu aquele vídeo lá no primeiro dia de aula, né? Que a gente está no antropoceno e que nos últimos 60 anos, se eu não me engano, não, nos últimos 250 anos, a riqueza do planeta mais que quadruplicou. Quanto que isso chegou para cada um de nós? Né? Chegou muito para alguns, mas quase nada para a maioria. Então, sempre que há um enriquecimento de um lado, há um empobrecimento do outro. Isso não tem nada a ver com socialismo, com comunismo, com política, não. Isso também é da natureza. Se está enriquecido, não está no equilíbrio. Então, tem uma quantidade acima. Tá? O oligotrófico, né? E aí é uma outra fonte de confusão, né? Se a gente olhar leigamente, oligo quer dizer mal. Então, um lago pobre em nutrientes, se a gente olha desapercebidamente, né, sem estudo, a gente vai dizer, então esse aqui não está prestando. Tá, é esse mesmo. Se lembrem que um lago, ele que tem que ter mais é água. Os nutrientes, ele tem que ter uma concentração mínima para que aquele sistema, aquele ecossistema ali, se mantenha, tá? Então, em termos de trofia, em termos de nutrientes, uma quantidade mínima já é o suficiente, já é o equilíbrio, tá? Então, um lago não poluído ou um lago jovem, né? Já que a eutrofização é um processo de envelhecimento, um lago jovem, ele geralmente é oligotrófico. E um lago velho ou um lago poluído, ele é eutrófico. Entre a juventude e a velhice, existe aqui, ó, a idade adulta, um lago mesotrófico. Ele está intermediário, ele já não está tão com aquela quantidade de nutrientes do equilíbrio, né, que seria pobre em nutrientes, mas ainda não está tão enriquecido quanto o que a gente chamaria ou classificaria como eutrófico. Mas existe ainda a possibilidade de um lago chegar até a hipereutrofia. A hipereutrofia ela já surgiu, o lago já está praticamente morto, já está quase um pântano, tá? E aí, como eu falei, ó, esse processo tanto pode ser natural como artificial. O artificial é por conta da gente, tá? O natural, o nome já está dizendo, é um processo que vai acontecer. Então, todos os lagos do planeta, em algum momento, vão eutrofizar. Por quê, professor? Por que todos os lagos vão eutrofizar? Vou voltar aqui esse slide. Lembra que a gente falou aqui, ó, que eles recebem aporte dos rios? Então, eles estão recebendo o tempo todo nutrientes. Mesmo com esse escoamento, parte desses nutrientes vai ser fixada por produtividade primária, e isso vai fazer com que, com o tempo, vá se enriquecendo em nutrientes.
Obviamente, esse processo natural, né, sem a interferência antrópica, ele demora aí centenas, milhares de anos. Porém, com a nossa ajuda, né, quando a gente lança nos corpos hídricos de água doce os nossos esgotos, os nossos dejetos, tanto domésticos quanto industriais, a gente vai acelerando esse processo. E aí ele pode ocorrer até em dezenas de anos. Nas apresentações de vocês, e aí vocês me desculpem, eu não vou me lembrar o nome de cada um, mas eu quero chamar a atenção para duas apresentações. Uma, que eu até falei já na aula passada, de alguém que mostrou, né, o impacto da indústria agropecuária, especialmente dos frigoríficos, lá em Santa Catarina, na qualidade dos rios, que é uma indústria que tem como efluente principalmente matéria orgânica e nutrientes, sangue, fezes, etc. Então, isso acelera, assim, de forma, nem sei, assim, elevadíssima, né, o processo de eutrofização de um corpo. E eu acho que o Matheus Mordecai, se eu não me engano, que eu dei para ele uma questão onde pedia para calcular quanto de oxigênio dissolvido precisaria, quantos ppm, né, para oxidar 2 quilos de matéria orgânica, né? E ele fez o cálculo e depois fez um cálculo lá da quantidade de água. Até que eu disse para ele, olha, isso não é necessário, mas é interessante a gente pensar naquele cálculo daquela quantidade de água. O que ele até falou assim, é água pra caramba. O que significa aquela quantidade de água? Significa que eu preciso de um volume de água X, que é aquela quantidade lá que ele calculou, que ele mesmo disse que era pra caramba, é aquela quantidade que vai ter o tanto de oxigênio suficiente para oxidar aquela matéria orgânica sem retirar ou competir com os organismos vivos que ali residem naquele corpo hídrico. Então, quanto maior for o volume de um corpo hídrico, mais matéria orgânica ou mais esgoto, digamos assim, ele pode receber. É nesse tipo de cálculo, não é exatamente daquele jeito, claro que existem outros detalhes, né, que se baseiam, por exemplo, as leis. Vamos supor que você resolveu colocar um frigorífico, não, um abatedouro, né, de frango. E você vai ter que lançar os seus efluentes em um determinado corpo hídrico. Para você fazer isso, você tem que pedir autorização. Né? Primeiro para a instalação, aí a Anvisa vai lá, para um monte de fiscalização, etc. e tal, para instalar o matadouro. Mas para a questão dos efluentes, quem vai te dar essa autorização é a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado. Quem vai fazer o estudo é a COGER, é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Então, ela vai lá, vai ver quanto de esgoto você vai jogar por unidade de tempo, qual é a composição desse esgoto, né, qual e quantitativa, e aonde você vai jogar. E aí ela vai fazer todos os cálculos parecidos com aquele e vai dizer, ó, para esse esgoto não impactar negativamente esse corpo hídrico aqui, você só pode jogar o esgoto nas condições X, Y e Z. Isso não é a condição do seu esgoto in natura, então você vai ter que fazer um pré-tratamento. O tratamento vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que sair desse nível, por exemplo, de matéria orgânica ou de fosfato de nitrato e chegar até esse nível aqui que a legislação permite para ser lançado no corpo hídrico. Tá? Qual é o grande problema? Que nem todo mundo segue. Às vezes você até faz, implanta, para poder obter a autorização, mas aquilo ali para você manter é caro. Então, enquanto a fiscalização não vai lá, você vai jogando in natura mesmo, você não vai tratando, não. Se a fiscalização bater, aí você vai lançar a sorte, né? Isso eu estou falando de você aqui, empresariado brasileiro, tá? Lançar a sorte, qual é a sorte? Dependendo do fiscal, você pode simplesmente dizer, ei, rapaz, vamos conversar aqui, vamos ver qual é o da cerveja e tal, né? Ou, se não, você vai levar uma multa, e aí paga aquela multa e vai ver o que é mais viável economicamente, já que aqui a gente só pensa, não só aqui no Brasil, né, mas na maioria dos lugares do planeta a gente só pensa em lucro. Então, aquele cálculo lá do Matheus também é um cálculo interessante que dá uma ideia da quantidade de água que um corpo hídrico precisa ter para receber efluente.
E a gente percebe ali que é uma quantidade, precisa ser um corpo hídrico bem grande mesmo. Tá? Muito bem. A origem desses nutrientes, né, que vão com o tempo enriquecendo o corpo hídrico, ela pode ser natural ou artificial, ou antrópica, né? E é por isso que a gente tem os dois processos, a eutrofização natural ou a eutrofização artificial. A gente já falou aqui, né? A origem natural é aquela que vem da bacia de drenagem ou do leito do rio. Cada vez que o rio vai correndo ali, né? Já que ele é um corpo lótico, ele vai lixiviando, vai carreando, vai solubilizando e vai arrastando. Aí botei bacia, tenho que corrigir isso aqui. Nutrientes para dentro do lago. E a antrópica são dos nossos efluentes, né? Tanto domésticos, quanto de atividades agrícolas, quanto industriais, que a gente vai lançando em quantidade mais do que o permitido e em qualidade também duvidosa, né? Não faz o tratamento adequado e isso acelera o processo de eutrofização. Até aí tudo bem, gente? Tá sim, professora, tudo bem. Pensei que estava todo mundo assistindo, era as Olimpíadas, né? Tinham botado só aqui, as carinhas. Antes da gente continuar, alguém me passou um e-mail hoje falando que ainda não tinha recebido o e-mail da apresentação. E eu vim verificar, realmente a pessoa não recebeu, ninguém que vai se apresentar a próxima vez recebeu ainda. Por quê? A próxima apresentação não é na quarta-feira que vem, no dia 7 de agosto. Então, vocês vão receber o e-mail na quarta-feira que vem. Sempre o e-mail é com uma semana antes. Vocês têm uma semana para preparar a apresentação de vocês. Então, quarta-feira que vem, quem vai se apresentar no dia 7 é que vai receber esse e-mail, tá? Então, olha só. Processo de eutrofização. Tentando explicar qualita e quantitativamente. Como a gente falou, né, ele pode ser natural, né? Se for natural, ele é lento e contínuo, né? E resulta exatamente do aporte de nutrientes trazidos pela chuva, quando ela cai e arrasta a bacia de drenagem até o rio, e o rio leva isso também a parte do seu leito até o lago. Tá? Então, olha só, quando a gente tem aquele lago oligotrófico, ou seja, com uma pequena concentração de nutrientes mal alimentado, né, ó, ele aqui, ó, toda a água transparentezinha, o fundo, né, sem acúmulo de nada, existe uma baixa produção de matéria orgânica, né, que é o quê? Aquela produtividade primária, aquela fixação de carbono como célula vegetal. Então, essa produção é baixa, há a produção de oxigênio dissolvido que vai para a água, o zooplâncton come esse fitoplâncton e vai dando aí impulso a todo o ciclo hidrológico. Quando isso vai aumentando, essa concentração de nutrientes, também vai aumentando essa produção de matéria orgânica, essa produção por fotossíntese, por produtividade primária. Beleza, tranquilo. Só que quando essa produção aumenta, provavelmente há uma aceleração de todos os processos, de tal modo que começa a produzir também mais organismos vivos, esses organismos com o tempo vão morrer, quando morrerem vão gerar matéria orgânica morta que precisa ser oxidada, que vai consumir aquele oxigênio que foi produzido aqui e que vai, ó, sendo decantado, né, no fundo do lago e vai diminuindo a sua profundidade. Lembram que eu falei lá da professora Helena, que o açude de Santo Anastácio, quando ela começou a estudar a profundidade máxima que ela detectou, foi de 6 metros, e quando ela parou, mais ou menos 6 anos depois, 4 anos depois, já estava com 3 metros só de profundidade. Então, é esse acúmulo, esse excesso de matéria orgânica. No caso do açude de Santo Anastácio, não só pelo processo natural, mas muito por processos artificiais. Eu disse há pouco a vocês que ele se interliga com a Lagoa da Parangaba, então ele recebe água da Lagoa da Parangaba, que é extremamente poluída, mas no caminho ela passa por uma comunidade aqui na Bela Vista que não tem
sanear. As casas de lá não foram ligadas ao sanear. E isso é uma função da prefeitura da CAGES, na realidade. Né? Fiscalização é uma função da prefeitura juntamente com a CAGES. Então, aquelas casas ali não têm sanear e não tem condição de colocar pelo local onde elas estão. Então, precisaria que a prefeitura reorganizasse, né, tirasse aquelas casas dali e colocasse os moradores num outro local mais adequado. Então, nesse local existe um canal onde o esgoto dessas casas é lançado diretamente nesse canal e ele vai diretamente para o açude de Santo Anastácio. Então, dentro dos trabalhos da professora Helena, muitas vezes ela encontrou fogão dentro do açude, resto de sofá, porco morto. Era tanta coisa que ela encontrava que vai ajudando, né, a soterrar, a assorear aquele, vai acelerando esse processo. Mas, naturalmente, esse processo também acontece. E aí, como eu disse anteriormente, para isso acontecer naturalmente, a gente demora aqui milhares de anos. Né? Com a nossa ajuda, com a ajuda antrópica, isso pode ser acelerado em dezenas de anos. A professora estudou, acompanhou, né, monitorou o açude por 4 anos e teve 50% já de perda de profundidade dentro de 4 anos. Tá? Quando ele vai ficando mais raso, ó, por deposição natural, vai surgindo macrófitas aquáticas, porque o enriquecimento de nutrientes continua acontecendo e essas macrófitas, né, que vêm de cianofícias começam a ter nutrientes bastante para se reproduzirem com mais velocidade. Então, vai ficando aquela película verde na superfície do lago, que às vezes a gente passa lá no campus do PC e olha para o lago e a gente não vê a água, só vê aquela parte verde, aquele monte de planta. Aí vem a prefeitura, tira um bocado, coloca no caminhão, leva fora. Daqui a pouco já está tudo de novo lá, porque tem muito nutriente. Então, ó, tem muita matéria para se fazer, né, para se produzir matéria orgânica, para se fixar a célula vegetal por produtividade primária. Quando essas macrófitas, né, aquáticas começam a tomar toda a superfície, isso vai causar um processo péssimo para o lago. Em que sentido? Toda a produtividade primária que acontecia aqui em equilíbrio, que formava oxigênio dissolvido para impulsionar toda a cadeia alimentar, né, para a respiração dos consumidores, quando isso aqui vai sendo coberto, né, vai diminuindo a possibilidade de penetração de luz. Se não penetra luz, o que acontece? Não há fotossíntese, não há produtividade primária. Então, aqueles seres que dependem dessa fixação para se alimentar, também não vão ter. Vão morrer mais rápido e vão soterrar ainda mais rápido, até que aquilo ali que era um lago, já hoje forma um pântano cheio de locais anóxicos, né? Já está tão soterrado que o oxigênio nem é produzido em quantidade suficiente, nem consegue chegar em alguns pontos da água, né? Em algumas profundidades, e depois, com mais algum tempo, vira terra firme mesmo. Então, é o processo, né, de morte ou de desaparecimento do lago. Né? Quando chega nesse ponto aqui, ao desaparecimento total do lago, já começa a ter plantas com raízes mesmo, ao invés de macrófitas flutuantes. Ok até aí? Bem, em termos de química, esse enriquecimento de nutrientes faz com que haja um crescimento de algas, e isso é tranquilo, é legal, porque há um aumento da quantidade de oxigênio até 50% da saturação. Então, inicialmente, é maravilhoso, né? Tem bastante oxigênio dissolvido lá para todo mundo respirar, e mesmo que chegue alguma matéria orgânica por poluição, tem oxigênio de sobra para oxidar e beleza e tal. Porém, depois de um certo ponto, esse crescimento de algas é de tal forma grande que ele começa a impedir a penetração da luz e começa a diminuir a
quantidade de fotossíntese que pode ser realizada, e aí essa quantidade de oxigênio que estava crescendo começa agora a diminuir, porque vai ser consumida pela respiração do pessoal que ali vive, né, os consumidores, e também para oxidar a matéria orgânica, né, daquele pessoal que foi, ou do que foi excretado, ou do que morreu e foi para o fundo, decantação, para o fundo do lago. Tá? Então, essa produção elevada de biomassa, inicialmente por conta desse crescimento na concentração de nutrientes, também acelera o processo de sedimentação e vai fazer com que diminua a profundidade do lago. Tá? E aí, com o tempo, a gente pode chegar em algumas partes, né, de condições anóxicas, ou até mesmo em toda a coluna d'água, quando ele já virou pântano. Os pântanos são locais que estão sempre encharcados e tem tanta matéria orgânica, não há produtividade primária, pelo menos produção de oxigênio suficiente, e aí todos os processos de degradação da matéria orgânica não são processos oxidativos, são processos redutores. Eu não sei se vocês lembram também, lá no começo, quando a gente começou a estudar, quando a gente estava estudando ainda a química das águas naturais, das águas doces, a gente falou da reação da matéria orgânica sendo oxidada em ambiente óxico, ambiente com oxigênio dissolvido, ela reage com oxigênio, forma CO2 e água, e em ambientes anóxicos, na realidade, é uma fermentação. Então, a matéria orgânica produz metano. Metano é conhecido como gás dos pântanos, exatamente porque os pântanos são locais onde a maioria das áreas são anóxicas, então a matéria orgânica ali vai ser fermentada ao invés de oxidada. Tá? Então começa a mudar, inclusive, os tipos de organismos que ali vivem, né? Começam a surgir bactérias anaeróbias, porque as aeróbias já não sobrevivem mais. Elas produzem ainda mais, né, nitrato, manganês 4, ferro 2 sulfato. Isso vai fazendo com que o ambiente vá tendo uma alteração drástica em todas as suas características químicas, inclusive no pH. Então, todos aqueles organismos vivos que eram adaptados lá a ambiente com luz, ambiente com oxigênio, ambiente com pH específico, começam a não sobreviver mais, porque todo o ambiente está sendo modificado além do assoreamento, ou seja, além da diminuição da profundidade. A equação de Redfield, né, que descreve a produtividade primária em ambientes de água doce, né, semelhante àquela que a gente viu lá na biogeoquímica dos oceanos, tá? Está descrito aqui. Os biolimitantes, não biolimitantes, tá? Os nutrientes biolimitantes para a equação, né, de produtividade primária de corpos de água doce também são nitrogênio e fósforo, tá? Quando há uma deficiência de nitrogênio, faz com que se proliferem as cianofícias, porque elas conseguem, né, fixar nitrogênio, então é mesmo como se fosse um processo natural em que o lago está procurando meios para resolver seu problema, né? Está com deficiência de nitrogênio, então aquele ambiente se torna favorável para a proliferação desse tipo de cianobactéria, porque elas vão fixar nitrogênio, fazendo com que ele aporte no sistema, e aí, nesse ponto, né, o que passa a ser limitante é o fósforo, porque está chegando muito no nitrogênio, mas não chega tanto o fósforo quanto o nitrogênio. Tem excesso de nitrogênio, mas não tem tanto fósforo para subsidiar, né, a reação com todo esse nitrogênio que está sendo fixado lá. Então, quando você pega uma água e analisa e vê a presença de cianobactérias, você já sabe que ali é um ambiente tipicamente eutrofizado. Tá? Elas não só conferem gosto e odor desagradáveis à água, como produzem, né, toxinas. Eu acho que nós estamos em 2021,
deixa eu ver, eu acho que foi mais ou menos ali 2012, por ali, que teve um problema em Caruaru. Morreram não sei quantas pessoas, muitas pessoas, que faziam hemodiálise, justamente porque a estação de tratamento da água não tá, a água começou a apresentar cianobactérias e a estação de tratamento retirou as cianobactérias durante o tratamento, mas não tirou as toxinas, porque não existe tratamento que se consiga tirar toxinas. E aí, a água que era utilizada para lavar os aparelhos de hemodiálise tinha essas toxinas. Quando as pessoas, o sangue das pessoas foram passando por aquele aparelho, foram trazendo as toxinas e muita gente morreu por conta de uma água inadequada, tá? Nesse ponto, ó, as águas começam a ficar turvas, né, porque aumentou a quantidade de macrófitas, né, do plâncton em suspensão, e isso faz com que haja pequena penetração da luz, e aí é só ladeira abaixo. Tá? As principais reações envolvidas no processo estão aí, ó, quando a gente tem o lago lá todo equilibradozinho, bonitinho, condição aeróbica, né, o lago oligotrófico tem bastante oxigênio lá para oxidar matéria orgânica, beleza, tranquilo. Vejam que são reações espontâneas, então não dá para dizer assim, não, não vai acontecer, vai, não tem como evitar. São reações espontâneas. Quando esse processo, né, de eutrofização começa a caminhar e a quantidade de oxigênio disponível começa a não ser suficiente para a oxidação da matéria orgânica que chega lá naquele lago, que é produzida lá, a matéria orgânica começa a puxar oxigênio de espécies químicas que estejam lá presentes. Então, a primeira é o nitrato. O nitrato é a espécie mais oxidada do ciclo do nitrogênio. Então, a matéria orgânica começa a reagir, ao invés de reagir com oxigênio, começa a reagir com nitrato. Tá? Quando acaba o nitrato, ó, puxa o oxigênio do manganês, do ferro, do sulfato e assim vai. Se vocês observarem, de novo, ó, todas são reações espontâneas, então o processo vai acontecer naturalmente. O que a gente faz é acelerar e observem, ó, que em todas essas reações há consumo de H+, a retirada de H+ do meio. Então, aquele corpo de água doce, né, que naturalmente tem um pH levemente ácido, por conta lá do equilíbrio de difusão do CO2, quando ele está nesse processo de eutrofização, o seu pH, como foi dito aqui, ó, ele vai mudar. O pH, por exemplo, lá do açude de Santo Anastácio, de uma aluna da licenciatura que ela queria não, ela fez a monografia dela, queria falar da questão ambiental, e ela foi medir o pH daquele açude, já estava em 8,7. Então já estava extremamente básico, já não é um totalmente eutrofizado, tá? Até chegar lá, ó, no formação de pântano, né? Formação de metano ou metanogênese, faltou aqui um A, onde não há mais oxigênio, ó, nem mesmo daquelas espécies. Não existe mais nitrato, já está todo na forma de nitrogênio ou de amônia, desculpem. Não existe mais óxidos de ferro ou de manganês, já está todo mundo na forma de NN2 ou FR2. O sulfato já está todo na forma de sulfeto. Então, agora a matéria orgânica vai ser fermentada, formação de metano. Aqui já é condição de pântano, tá? E aí, ó, como existe sulfeto, né, como está tudo reduzido, tanto o ferro quanto o manganês vão precipitar, o que vai ainda mais contribuir para o assoreamento daquele local, né? Precipita como sulfeto. Bicarbonato vem por conta da difusão do CO2 atmosférico, tá? E o fosfato, vejam que ele não dispõe, né? A matéria orgânica não consegue roubar o oxigênio aqui do fosfato, então ele fica disponível também para precipitar os íons ferro ou manganês presentes naquela água. Lembram também da aula passada que esses íons ferro, manganês, alumínio são característicos da água do rio, é ele que trazia lá para os estuários, então ele também traz lá para os lagos. Aí é uma tabelinha só mostrando, né, comparando
as características, né, não só físicas, né, em termos de cor, turbidez, mas também químicas, né, em termos de concentração de nutrientes, de oxigênio, entre um lago oligotrófico e um lago eutrófico. Então, é um processo, todo mundo vai chegar aqui mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo se for com a ação antrópica, mais tarde se for de forma natural. E aí a gente começa a falar de litosfera, tá? O que é a nossa litosfera? A gente já falou da hidrosfera, lá nos ciclos biogeoquímicos a gente viu que a biosfera, né, ela se conecta com todos esses ambientes, e esses ambientes também se conectam entre si. A gente ainda vai estudar a atmosfera e hoje a gente vai começar a falar da litosfera. Então, o que é? Primeira coisa, como é que ela se formou. Isso aí vem da própria formação do planeta, né? Lá naquele primeiro documentário, lá no começo do semestre que eu pedi para vocês assistirem, né? O planeta foi se formando por colisão de partículas, né? Atraídas pela gravidade, né? De uma rocha inicial. Isso foi fazendo, né, com que se comprimisse o material do centro da Terra, então aquele mais pesado foi ficar lá no centro. Né? Foi havendo decaimento radioativo de elementos até se estabilizar em termos de composição química, só que era tudo rocha fundida, era tudo magma. Aí, depois de alguns, né, de mais ou menos 1 bilhão de anos, a temperatura começou a esfriar, e aí aquela esfera, né, que era só magma derretido, né, portanto, se misturava muito bem, porque havia movimento, ela deixou de ser homogênea, e se diferenciou em 3 camadas distintas, que é a camada central, que é o núcleo, a camada, aqui vamos aqui dizer aqui do meio, né, que é o manto, e a camada mais externa, que é a crosta, tá? A crosta, ela é considerada como uma fina casquinha, tá? Porque em relação aos outros, as outras partes da litosfera, ela é muito pequena. Se a gente pensar aqui que ela pode ter uma espessura de 0 a 100 quilômetros, se a gente compara com o núcleo, que são 5.100 quilômetros, ou com o manto, que são 2.900 quilômetros, então a crosta é só uma casquinha mesmo, como se fosse uma casquinha de um ovo. Tá? Ela pode variar aí de 6 quilômetros, né, sobre os oceanos, ou até 70 quilômetros, se a gente for aí a espessura dela nas regiões montanhosas, especialmente ali onde tem o Everest. Tá? Professora, mas o Everest tem 70 quilômetros de altura? Não, mas se você contar a crosta desde lá onde ela está encostando aqui na atmosfera, né, na parte que começa a ser líquida, até o pico do Everest, aí vai dar mais ou menos isso aí, tá? A crosta, né, e a parte superior do manto vão formar o que a gente chama de litosfera, que é fria e rígida. Essa parte, né, essa casca, ela flutua sobre a astenosfera, que é fluida. E é por isso que existe um movimento aí das placas tectônicas, por isso que houve a separação dos continentes, né, que há muitos milhões de anos atrás era um continente só, que era o Pangeia. Como há a flutuação, né, de uma parte sólida mais fina sobre um líquido, ele vai se quebrando, vai se rachando, vai se separando, né, ou se juntando, né, dependendo da direção para a qual estamos caminhando. Talvez daqui alguns bilhões de anos, se o planeta ainda existir, não teremos mais essa conformação que temos hoje dos continentes separados do jeito que são. Pelo menos não exatamente dessa forma. Então, só um minutinho. Esse negócio da gente ficar falando sem parar, tem garganta que aguente. Bem, eu trouxe aqui algumas definições para a gente começar a falar, né, de solo. Então, a primeira coisa, a nossa litosfera é formada por rochas, né, o que é uma rocha. E aí, se tiver alguém aqui da geologia ou que namora com alguém da geologia, né, por favor, entenda que a gente está aqui só falando superficialmente sobre esses conceitos, porque a nossa disciplina química ambiental não é mineralogia, tá?
A gente pode dizer de um modo geral que uma rocha é um agregado sólido, tá? Que ocorre naturalmente, então não é criado artificialmente, tá? E que é constituído por um ou mais minerais. Tá? Vai ter um volume, né, suficiente e ela vai ser encontrada não só num lugar, ela vai se repetir no espaço e no tempo. Em termos de rocha, a gente classifica as rochas que existem no planeta em 3 tipos principais. As rochas ígneas, ou magmáticas, né, que são aquelas que vêm do resfriamento do magma. As rochas sedimentares, que são aquelas que vão se sedimentando em partes mais profundas de uma determinada região e depois vão sendo soterradas. E as rochas metamórficas, que são aquelas que vão, dependendo da sua localização, sofrer mudanças, especialmente por conta de pressão e temperatura. Tá? Mas aqui diz que a rocha é constituída por um ou mais minerais. E o que diabo é um mineral? Pronto. É uma substância. Vejam que a rocha é um agregado. O mineral já é uma substância. Geralmente cristalina, sólida. Tá? Tem uma composição definida. O pessoal da geologia estuda isso. É o quartzo, a composição é X, o feldspato, a composição é Y. Ele vai dizer, tantos átomos de alumínio, para tantos átomos de silício, para tantos átomos de oxigênio, pode ter tantos de potássio, o mineral tal. Tá? Pode ser um elemento químico, como por exemplo, um elemento químico como composto. Por exemplo, sulfeto de ferro, a pirita, é um mineral. Tá? E a diferença entre mineral e minério? Mineral é quando eu pego um agregado de minérios e vejo, olha, esse agregado aqui, ele tem, sei lá, 50%, 60% dele é ferro. Tem alumínio, tem potássio, tem magnésio no meio, tem carbonato, tem sulfato, tem um monte de coisa, mas 60% dele é ferro. Então, é viável economicamente a gente extrair ferro desse minério aqui. Então, desse mineral aqui, desculpa. Então, ele passa a ser chamado de minério. Quando há uma extração econômica e tecnologicamente, aí a gente passa a chamar aquilo de minério. Tá? Coloquei aqui mais ou menos a composição da crosta terrestre. 96% dos nossos minérios, dos nossos minerais são silicatos, né? Basicamente silício com oxigênio, um átomo de silício para 2 de oxigênio, e dentro desses átomos, dentro desse tetraedro, ou ligado a esse tetraedro, a gente pode encontrar alumínio, ferro, magnésio. Veja que esses 3 são os que têm maior riqueza, né? Maior quantidade na crosta terrestre. Tá? Na crosta terrestre. A parte de sódio, de potássio, a gente já viu que eles estão em maior quantidade lá nos oceanos, na água solubilizada, mas na crosta terrestre, esses são os principais. Essas rochas, né, que a gente falou, esses 3 tipos de rocha, elas fazem parte de um ciclo, ou seja, elas podem se transformar umas nas outras, elas podem mudar. Obviamente, essa mudança, essa transformação, ela ocorre em escala geológica, em tempo geológico. Então, dificilmente você vai, eu vou pegar a professora disse que as rochas mudam, né, que tem um ciclo, eu vou guardar essa pedrinha aqui, quando eu tiver meu bisneto, eu mostrar para ele que ela mudou. Não vai mudar, tá? Porque a gente precisa aí de milhares de anos para acontecer, ou um evento raro, como, por exemplo, uma erupção vulcânica. Quando eu tenho uma erupção vulcânica, por exemplo, eu tenho aqui magma, lava, né? Rocha derretida. Quando ela é expelida, ela encontra aqui a superfície da crosta em contato com a atmosfera, resfria e solidifica. Então, essa rocha que se solidificou aqui, ela é chamada de rocha ígnea ou magmática. Tá? Ela é formada pela cristalização ou pela solidificação do magma. O granito é um exemplo de uma rocha magmática. Então, não esperem, tá,
que aquela pia de granito ou aquele balcão de granito que você comprou, colocou lá na sua casa, em algum momento vai virar uma rocha metamórfica ou uma rocha sedimentar. Vai, mas você não vai ver porque não vai dar tempo, né? Você vive em escala humana e ela em escala geológica. Essa rocha aqui, ó, que se solidificou, rocha ígnea, ela vai sofrer a ação do vento, da chuva, de vegetais, raízes, né, que vão crescer ali, de gelo ou degelo, de animais que podem pisar ali ou que podem excretar, ou que podem mesmo perfurar, né, minhocas, animais rastejantes. Ela vai quebrando pedacinhos dela. Esses pedacinhos, vamos supor que seja essa rocha aqui daqui de cima, ó, esse pedacinho tende, pelo próprio efeito da gravidade, a sedimentar, né? Vir para a parte mais profunda dessa planície. Então, aqui ela vai se sedimentando e a gente chama, ó, quando depois de tempos, que essa sedimentação aqueles pedacinhos vão se litificando, vão novamente por soterramento e também por ação de excreções ácidas, né, de organismos que ali vivem, vão quimicamente se ligando, se cimentando, né, litificando, formando uma rocha só. Então, essa rocha é uma rocha sedimentar. Um exemplo é um arenito aqui, tá? Acamado. Vamos supor que passou aqui alguns milhares e milhões de anos e ela foi sendo soterrada, formou-se uma montanha ali. Essa que ficou aqui bem embaixo, ela hoje sofre elevadas pressões, temperatura por conta desse peso, dessa montanha aqui por cima dela. Então, quando ela sofre, né, grandes temperaturas e pressão, ela pode se mudar, ela pode mudar. Por exemplo, qual é a diferença entre um grafite, né, que pode ser um pedaço de carvão, e um diamante? Todos dois são só carbono. Vocês aprenderam isso ainda lá no 9º ano. Quando estava estudando... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Quando você tem substâncias de composição química igual. Faz mal não. Depois eu me lembro dessa palavra. Então, tanto faz ser grafite como diamante, é a mesma coisa. Qual é a diferença? A forma de ligar. Enquanto no grafite os carbonos se ligam na forma de folhas, né, ligações lineares, mas no mesmo plano, no diamante a gente tem ligações tetraédricas. Isso já faz toda a diferença na cor, na forma, na resistência e na utilização daquelas duas substâncias, né? Então, aqui é a mesma coisa. Quando ela está aqui sofrendo pressões e temperaturas elevadas, pode haver uma fusão e uma recristalização, pode haver uma diferenciação na forma de se ligar, e aí a gente vai ter uma rocha que a gente chama de rocha metamórfica, que a gente tem, forma um novo, né, mineral. A gente tem aqui o gneiss como exemplo. Tá? Então, o ciclo pode ser um ciclo assim, ó, bonitinho, né? A rocha ígnea, quando sofre intemperismo, vira rocha sedimentar, ou, né, dependendo da pressão e da temperatura que ela está sofrendo aqui, ela já pode sofrer um metamorfismo e virar diretamente uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, sob alta pressão e temperatura, pode se fundir e virar uma rocha ígnea, ou essa rocha sedimentar também, depois de ser sedimentada profundamente, pode se metamorfosear, assim como uma rocha metamórfica pode sofrer intemperismo, especialmente antrópico, né, por explosão, escavamento, tá? E depois se transformar numa rocha sedimentar. Só lembrando, por favor, que essas transformações todas, apesar da gente estar vendo aqui alguns processos químicos e físicos, elas acontecem em escala geológica, tá? Milhões de anos para acontecer essa transformação. A única que é a mais rápida é a forma aqui a cristalização, né, da rocha ígnea, quando há uma erupção vulcânica. Né? Erupção que saiu, 3, 4 dias ela já está solidificada, e aí formou a rocha ígnea. Mas daí, para se ciclar ou se transformar nas outras,
bota tempo nisso. Tá? Falando das rochas, elas também é que vão gerar o que a gente chama de solo. Qual é a diferença, professora, de rocha para solo? Bem, primeira coisa, o solo ele é chamado de manto superficial, ou seja, ele está acima das rochas. Essa parte que a gente pisa. Segundo, não pode ter só a rocha, não pode ter só a parte mineral. É preciso também que tenha matéria orgânica, é preciso que tenha água e ar. Dependendo da região, pode ter lá na mistura cinzas vulcânicas. A parte que vem da rocha, a parte mineral, é daquela rocha quando ela é desagregada, ou seja, eu tenho aqui a rocha, que é aquele agregado, ó, se lembra lá na definição que é uma rocha? É um agregado sólido. Esse agregado sólido, por influência, né, do intemperismo, seja ele de chuva, de vento, de degelo, de raízes de planta, de animais, intemperismo químico, físico, geológico, você imaginar aí, ela vai sendo quebrada, ela vai se desagregando. E à medida que ela vai se desagregando, ela vai mudando também. Aí, se organismos vivos morrem por aqui, né, ou excretam suas moléculas orgânicas também, né, via excreção natural, amônia, etc., nitratos, nitritos, vai se acumulando aqui. Cada vez que essa rocha vai se desagregando mais e vai aumentando a quantidade de matéria orgânica, a granulometria entre um pedacinho e outro permite que haja penetração de água e ou de ar. Essa mistura todinha, que é desagregada, é fácil de eu retirar. Com uma colher eu posso meter nesse solo e retirar. Aqui na rocha não, eu preciso de muito mais força. Isso aqui é chamado de solo, tá? Então, para formar o solo, eu preciso desses 5 fatores combinados. Clima. Aí, quando eu falo de clima, eu entro aqui com pluviosidade, com umidade, com temperatura, etc. Vento e etc, né? A natureza dos organismos ou da comunidade biótica, no caso a vegetação, e também animais, né, que ali excretam, né, tanto pode ser micro-organismos como decompositores. A rocha de origem, o relevo, porque o relevo vai fazer com que, por exemplo, se eu tenho uma montanha e o vento vem em direção àquela montanha, a parte da frente que encontra com o vento vai se desagregar muito mais rápido do que a parte de trás, e não deixa o vento passar para lá. Então, o relevo também vai influenciar, tá? E, obviamente, o tempo, já que esse processo de desagregação, né, e da incorporação de matéria orgânica, né, até chegar no que a gente chama de solo, também demora bastante tempo. De tal forma que a gente pode classificar o solo com relação à sua formação ou à sua composição com 4 partes. A parte mineral, que é aquela parte que veio toda da rocha, que em média, apresenta em torno de 46%. A parte orgânica tem que ter matéria orgânica, senão não é solo. Tá? Para ser solo tem que ter matéria orgânica, porque inclusive nele que vai se utilizar agriculturavelmente, e para isso tem que ter matéria orgânica. Também compõe a parte sólida do solo, e tem em média 4%, e aí eu falo em média porque, por exemplo, você vai numa região litorânea, ela vai ter muito menos matéria orgânica do que uma região de floresta, uma região de serra, tá? Porque, inclusive, o clima é diferente, permite que haja quantidade de plantas diferentemente. Onde tem mais planta, tem mais serrapilheira, que é o quê? Caída de folhas, de pedaços de galho, etc. E vai se degradar, vai formar mais matéria orgânica. Então, é mais rico ali em matéria orgânica. Por exemplo, um solo de floresta do que um solo aqui do nosso sertão, tá? Mas, em média, se contabiliza aí 4%. Além disso, a gente tem água e ar, os outros 50%, né? A parte sólida, 50% aproximadamente, sendo a maior parte a parte mineral, a menor parte a parte orgânica, e os outros 50% são compostos de água ou ar. Observe que aqui entre água e ar, a linha não está fechada.
exatamente esses dois componentes, eles podem se substituir. Isso vai depender da região e da sazonalidade. Por exemplo, nós estamos em junho. A gente, aqui na nossa região, a gente findou agora, né, a região de chuva, a época de chuva, desculpa. Se eu pego uma amostra de solo aqui do meu quintal, agora em junho, e pego do mesmo lugar uma amostra de solo lá em dezembro, a quantidade de água vai ser diferente. Lá em dezembro vai ter menos água do que agora, porque parou de chover, então não vem penetração de água, a água evapora e o ar ocupa aquele espaço. Já se eu pegar em dezembro e no mesmo local eu pegar em março, por exemplo, que é uma geralmente a maior quantidade de chuva em março, eu vou ter uma quantidade de água muito maior do que de ar, porque tem muita água, tem muita chuva, a água penetra entre os grãos da fase sólida e expulsa o ar. Então há aqui uma troca, uma substituição, dependendo não só do tempo, como da região. Se eu vou para uma região do Sertão Central, obviamente vai ser um solo que tem menos água do que se eu for para uma região de uma serra, do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Que a insolação é menor e a quantidade de chuva é maior. Então, por isso que sempre há aqui, ó, os poros, né, fazendo com que haja essa possível substituição entre água e ar. Tá? A parte sólida, né, relativa aos minerais, ela se divide em dois grandes grupos, são os minerais primários e os minerais secundários. Os minerais primários são aqueles que são vindos diretos da rocha-mãe, geralmente só sofreram intemperismo físico, só foi quebrado. Os minerais secundários já houve uma transformação química, já houve uma substituição de átomos. Às vezes saiu um átomo de silício, entrou um de ferro. Então já mudou a composição química. A parte orgânica, que compõe a fase sólida do solo, é composta também por duas partes, uma porção viva, os animais que ali vivem, que vão, né, penetrando entre os poros e intemperizando cada vez mais aquela região, e vão excretando, e vão liberando ali, vão respirando, tá? Vão liberando substâncias químicas, e a parte não viva, né, que são os restos, tanto de vegetais quanto de animais, que vão se decompondo com o tempo e formando matéria orgânica disponível para todos os processos dos que ali vivem, tá? Tanto animais quanto vegetais. A parte líquida é chamada de fase líquida, a fase líquida é chamada de solução do solo, é basicamente a água, que é capaz de solubilizar os nutrientes, tanto os nutrientes minerais quanto os nutrientes orgânicos, e disponibilizar para vegetais e animais que dependem daquele solo ali para sobreviver. E a parte gasosa é chamada atmosfera do solo, que é mais ou menos semelhante qualitativamente à nossa, mas quantitativamente é diferente. Tá? Em termos de quantidade de oxigênio, CO2, nitrogênio, por exemplo, há uma grande diferença entre a atmosfera do solo e a nossa atmosfera. A gente vai ver isso depois com mais detalhes. É importante notar que, assim como na superfície, né, quando a gente começou lá no começo do semestre, falando de ciclos biogeoquímicos, a gente disse que existia sempre um contato e um equilíbrio íntimo entre as fases todas, né? A hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, a biosfera. Do mesmo jeito no solo, há um equilíbrio entre as fases, tá? A fase gasosa que faz com que haja gás suficiente para os organismos que ali respiram, né? Que vivem, que precisam de respirar, possam fazer isso, como também a liberação desses gases para os fotossintetizantes ou quimiosintetizantes que possam existir ali, tá? Então, elas são importantes para a biota do solo. A parte líquida do solo é que faz com que haja o transporte não só desses gases, como, né, dos nutrientes, tanto inorgânicos quanto orgânicos, e permite também que haja a absorção pelas plantas que estão fora do solo, né? A sua parte maior está fora, só as raízes estão dentro, que vão utilizar essa solução do solo, vai fazer com que tanto os gases quanto os nutrientes estejam livres
para serem absorvidos ou complexados para serem fixados por micro-organismos aqui, fazendo com que todos os processos que existem no solo, que é um outro ambiente, mas que tem processos semelhantes a todos os que nós já estudamos, em termos de manutenção de vida, manutenção do ciclo, né, de vida, possam acontecer. Então, a solução do solo que permite a interação e o equilíbrio de todas as outras fases entre si. Tá? Essa é a parte introdutória sobre a litosfera. Quando for na quarta-feira que vem, a gente vai continuar falando de litosfera e mandarei para o pessoal que vai se apresentar dia 7 os e-mails com as suas apresentações. Aí na outra quarta-feira, que vai ser o dia 7, a gente termina a litosfera, metade da aula será comigo, a gente termina essa parte da litosfera e os meninos daquele dia se apresentam. E aí depois a gente começa a atmosfera. Alguém gostaria de tirar dúvida, de acrescentar, de falar alguma coisa? Tudo tranquilo, Adriano? Então, para ti, né? Que bom que para você tá tranquilo. Eu vou interromper a gravação. A gente, então,